Bom, então, como que a gente acabou estruturando essa aula? A anatomia em si, vamos dizer assim, não do olho, né, da oftalmologia, ela inclui a órbita também. Então, só que como a aula ia ficar um pouco mais pesada, eu acabei tirando a parte da órbita, porque só a órbita, acho que dá para falar uma meia horinha só de órbita. Então, vamos falar basicamente mais da anatomia do olho em si, né? E anexos. Porque aí fica muito aprofundado e não sei se é o foco mesmo, assim, para acadêmico, mesmo que ligante, né? Mesmo que tendo interesse em oftalmologia, eu acho que não é muito foco, assim, pegar muito pesado. Daí seria mais, assim, para residente, né? Que já está fazendo oftalmologia mesmo e mais para frente vai acabar prestando a prova de título de especialista do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Então, assim, ó, a gente começa por coisas mais externas, né? Os anexos oculares. Então, os músculos extraoculares, né, se diferenciando dos músculos intrínsecos, que são dentro do olho. Então, depois eu vou dar uma pincelada também. Mas falando então dos externos ao globo ocular, a gente tem 6, sendo 4 retos e 2 oblíquos. E a gente também tem gordura ao redor do olho, é um fator importante sim, de proteção, né? Acaba amortecendo o impacto, assim, no caso de um trauma. Então ele fica todo um recheio ali, e dentro dessa cavidade óssea, né, da órbita, o olho acaba tendo tanto espaço para ele se mexer com as ações dos músculos, quanto para o amortecimento no caso de impacto mesmo. Então, essa aqui é uma visão frontal, né? Essa imagem da direita, a gente pode ver ali como que o globo ocular está inserido ali na cavidade orbitária, e a imagem da esquerda é como se tivesse pegado uma tesoura e tivesse cortado ali o nervo óptico. Isso daí é o que estaria atrás do globo ocular em si. Então, essa aqui é uma imagem que ilustra uns ganchos para retrair as camadas mais superficiais, camadas mais externas do olho, né, conjuntiva, cápsula de Tenon, para demonstrar ali onde que é a fixação, a inserção dos músculos. Bom, essa aqui é uma ilustração 3D, ela não é animada, é assim mesmo, estática, e daí essa esqueminha para ver, né, mais ou menos a profundidade de onde que vai, até onde chega os músculos do olho. Agora vamos rodar um videozinho, esse videozinho vocês já viram também, alguns de vocês já viram. Peraí. Não deu, por onde tinha um nome. Ah, peraí, vamos ver aqui. Eye movement terminology before this one. The eye sits within the bony orbit. Hi, understanding the actions of the ocular muscles can be frustratingly confusing, so I hope this video helps. You may also want to watch a video on eye movement terminology before this one. The eye sits within the bony orbit. The orbit has a roof, a floor, a medial wall, and a lateral wall. It is therefore somewhat pyramid-like in shape. The two orbits have medial walls that run parallel to one another. The lateral walls are at about 45 degrees to the medial wall, or 90 degrees to one another. The eye sits within the middle of this space, with the four recti muscles converging on the orbital apex, where they insert into the annulus of Zinn, a fibrous ring of tissue that encircles the optic nerve. These recti are superior rectus, medial rectus, and inferior rectus, all supplied by the oculomotor or third cranial nerve, and lateral rectus, supplied by the abducens or sixth cranial nerve. The inferior oblique is also supplied by the oculomotor nerve, while the superior oblique is supplied by the trochlear or fourth cranial nerve.
Contraction of the lateral rectus abducts the eye, while contraction of the medial rectus adducts the eye. The two opposing muscles are described as being antagonists. Sherrington's law of reciprocal innervation states that when a muscle is stimulated, its antagonist is inhibited. This means that abduction is a combination of contraction of the lateral rectus and relaxation of the medial rectus. As well as having an antagonist muscle, there is also a yoke muscle which achieves the same movement in the other eye. So for right gaze or dextroversion, the lateral rectus abducts the right eye, while the medial rectus adducts the left eye. Herring's law states that yoke muscles receive equal and simultaneous innervation, the magnitude of which is determined by the fixing eye. When the eye is abducted 23 degrees, the superior and inferior recti are aligned with the axis of the eye. They therefore act purely to elevate and depress the abducted eye. The superior oblique acts to intort, and the inferior oblique acts to extort the abducted eye. When the eye is adducted, the inferior oblique and superior oblique become main elevators and depressors. The superior rectus now primarily intorts, and inferior rectus primarily extorts. How can you remember these eye movements? Well, I draw a simple diagram. This diagram shows the abducted eye due to lateral rectus, with elevation from superior rectus and depression from inferior rectus. It also shows adduction from medial rectus, with elevation from inferior oblique and depression from superior oblique. Finally, for the intorsion and extorsion, simply turn the eyebrows into arrows. The superior rectus and superior oblique muscle are both intorters, which act in the direction of the arrow you have drawn. To criticize, comment, or share your knowledge with others, please go. Vocês não viram essa imagem, né? Nem essa. Bom, aqui eu tinha falado da visão frontal do olho direito. E esse aqui também é a visão frontal e uma visão superior. Os dois sendo do olho direito. Esse aqui é uma visão frontal e uma posterior. Então a gente está vendo o olho, né, por trás, aí dá para ver aquela bolinha amarela no meio ali, é um nervo óptico cortado. Bom, essa figurinha aqui da esquerda, agora que tem a flechinha circular azul, demonstra a distância em milímetros de onde começa a inserção das fibras dos músculos em relação ao limbo, que é aquela parte da transição, da parte branca da esclera com a parte transparente da córnea. Então, por que é importante? No acadêmico, em medicina, nem tanto, mas mais o residente, né, primeiro, segundo anista, por que é importante saber essa distância em milímetros? Porque tem uma cirurgia, que é a cirurgia do pterígio, a carninha crescida que dá ali geralmente no canto nasal do olho, e a gente faz a remoção dessa carninha, e se o residente cutucar muito com a tesoura ali, ele pode acabar desinserindo o músculo e pode se soltar a inserção ali, o paciente fica estrábico, muito difícil consertar. Então aí nisso vocês já conseguem raciocinar. O músculo é como se fosse uma cordinha puxando o olho. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, né? Então se essa cordinha aqui é do canto nasal, né, do lado do nariz, arrebentar, né, entre aspas, ou ser cortada, o olho ele vai excursionar para fora, ele vai virar para o lado da orelha. Por quê? Porque a cordinha do lado temporal, né, o músculo reto lateral, ele vai estar exercendo tração, e o medial do lado do nariz, ele não vai estar mais grudado, vai estar solto. Então a bola do olho ela vira para fora, para o lado da orelha. Então fez a cirurgia, né? O paciente chega no dia seguinte lá, tá com os olhos virados para fora, rompeu o músculo. Então essa distância, que daí no caso aqui na figura, né, talvez vocês ficam aqui na dúvida, mas é esse cantinho aqui, ó, de 5,5. Então 5,5 milímetros, o residente tem que prestar atenção ali na hora que ele estiver cutucando. E essa cirurgia, como é uma cirurgia que sangra muito,
realmente, não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, pegar um músculo, mas não é a coisa mais impossível do mundo. Toda residência, assim, eu já ouvi história, assim, de que, putz, meu, o R1 lá fez cagada ali e cortou o músculo do olho do paciente. Meu, pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Bom, então essa daqui é uma tabelinha que alguns de vocês também já viram. Qual que é a ação que o músculo faz e qual que é um nervo que acaba controlando, né? Mandando impulso elétrico para ele. Depois eu vou mostrar uma regrinha bem fácil de vocês gravar. Então, assim, ó. Nossa, doutor, mas, putz, meu, não lembro o que o reto lateral faz, o que o reto medial faz, e o troclear, que não sei o quê. Na minha época eu também não sabia, não. Mas depois eu dei uma pensadinha, um jeito bom de vocês memorizarem. Os músculos, vocês podem ver ali, os dois itens ali embaixo. Inferior oblíquo, o oblíquo inferior e o oblíquo superior. Eles acabam tendo duas ações. Então, o inferior, né? Então, ele eleva e abduz, fala ali, gira lateralmente. E o superior, ele deprime, né? Ele manda o olho para baixo e abduz também. Então, assim, ó, para ficar mais fácil, é isso que vocês têm gravado a aula inteira. Se vocês gravarem esse slide aqui, o que cair de pergunta na prova, vocês vão resolver. É os 6 relativos, tá? Então, assim, ó, o que é os 6 relativos? A parte de cima é uma coisa, 6 rela. E o de baixo é o tivos. Tá? Como que é? 6 rela é músculo reto lateral, é o sexto par. Tá? Então, vamos voltar ali para o slide, vocês verem, ó. 6 rela, reto lateral, sexto par. Então, vamos procurar ali, ó. Lá o primeiro, ó. Reto lateral, sexto par. Nervo abducente. Então, vocês sabendo essa primeira frase aqui, você já sabe que músculo reto lateral, ele é inervado pelo sexto par e é o nervo abducente. Ah, mas como é que eu vou lembrar, doutor? Meu, abducente. Então, mas eu sempre confundo o que é aducente e o que é abducente. Então, a regrinha é assim, ó. Aduz, né, ele não tem o B de bola. Então, o abduz é o que abre dus. Então, é o que abre, é o que vai para fora. Então, AB é o abducente. Então, abducente, se ele abre o olho, abduz, nervo abducente. Daí tá. E o tivus? Meu, o tivus é assim, ó. O tivus é o T, é o troclear. O IV não é IV, é o quarto em romano. Então, troclear, IV, quarto par e oblíquo superior. Então, troclear, vamos voltar lá. Troclear, quarto par, oblíquo superior. Então, é o último ali da lista, ó. Oblíquo superior, ele deprime o olho, gira para fora, é o troclear. Tá? Então, vocês têm que saber o primeiro, é o 6 rela, e o último é o tivus, troclear, IV, quarto par, oblíquo superior, OS, oblíquo superior. O resto, o resto é o óculo motor. Vocês veem ali, então o primeiro é um nervo, o último é outro nervo, e todos os outros 4 é o óculo motor. Então, o nervo óculo motor, ele faz um monte de coisa. E ele inerva todos os outros músculos. Tá? Então, daí é só colocar no papel. Já escrevi o reto lateral. Já escrevi o oblíquo superior. Qual que falta? Falta os outros 3 retos. É o superior, inferior e medial. E o outro oblíquo, que já foi o superior, é o oblíquo inferior. Aí tudo é o óculo motor. O óculo motor é fácil de lembrar, o terceiro par. É o que mais faz coisas. Então, se vocês lembrarem desse slide aqui, ó,
Vocês estão feitos. Deixa eu te interromper. A gente não tá conseguindo ver a setinha do mouse. Ah, tá. Agora Tá. apareceu. E agora? Não, é que tava de lado mesmo. Eu não tava Tá. mexendo. Eu achei que você tava mostrando. Não tava mostrando, não. Beleza. Ah, tá. Agora. E dá pra ver agora, né? Ah, não, mas eu não tava mexendo nela, não. Bom, então dando seguimento, que nem eu falei, a gente vai ver tudo que está mais externo, mais por fora, e depois vamos adentrando para o olho, tá? Então a gente falou da gordura, falou dos músculos, agora a gente vai falar das pálpebras, que ainda são os anexos, né? Não estamos falando da bola do olho em si. Então as pálpebras, elas funcionam como se fossem as cortinas do olho, tá? Então tem a função protetora, tem a função de trocar o filme lacrimal. Então a cada piscada, né, que o paciente dá, ele dá uma reespalhada na lágrima ali e acaba renovando ela. E além disso tem um mecanismo de absorção ali pelo duto lacrimal que vai acabar caindo dentro do nariz, tá? Então, por isso que é normal, quando a gente chora, a gente fica com o nariz molhado, o nariz escorrendo. Se você chora e fica com o nariz molhado, isso é normal, tá? Se não molha o nariz, alguma coisa está estranha. Pode ter algum tipo de obstrução. Então, assim, tem pele, tem músculos, né? Tem músculo orbicular, elevador da pálpebra, e tem tecido conjuntivo denso. Tá? Então, inserida várias glândulas. Tá? A mais comum, a que tem maior quantidade, é a glândula de Meibomius. Essa aqui é uma visão frontal, mostrando os músculos. Né? Esse daqui é o tecido conjuntivo. Esse daqui é um corte lateral, né, mostrando como que é a inserção das pálpebras, a conjuntiva ali. Bom, a pálpebra ela pode ser dividida em duas metades, a metade mais da frente e a metade mais de trás. Tá? Então, a metade da frente é importante a gente saber que tem um músculo orbicular e é nele que a gente atua quando a gente acaba fazendo cirurgia para quando o paciente tem o cílio voltado para dentro. Então, se o cílio ficar virado para dentro, chama entrópio, aí esse cílio ficar roçando na córnea, ele pode fazer machucado na córnea. Então, tem uma cirurgia que a gente acaba atuando nessa metade da frente aqui, que é do músculo orbicular, para mandar para fora a pálpebra e não ficar roçando os pelinhos, os cílios na córnea do paciente. Essa metade de trás, quando a gente examina o paciente na lâmpada de fenda, a gente consegue ver esses furinhos aqui, ó, ao longo da borda da pálpebra inferior. Isso aqui é uma pálpebra inferior. Aí, essas glândulas de Meibomius, que tem esse conteúdo amarelado, esbranquiçado, ou é mais amarelado, ele tem um conteúdo lipídico, gorduroso. Então, ele vai ajudar a evaporar menos a lágrima. Então, uma alteração nessas glândulas, alguma doença que atinge essas glândulas, vai acabar alterando também a qualidade da lágrima do olho do paciente. E nisso a gente acaba envolvendo o tal do olho seco. Então, às vezes, a gente tem que pesquisar como é que está, como é que estão essas glândulas para ver se o paciente, né, está tendo um quadro de olho seco atrelado à alteração das glândulas de Meibomius. Nem sempre mas na maioria das vezes sim. Aí, isso aqui é uma imagem que mostra essas glândulas. Tem aproximadamente 15 a 20 na pálpebra inferior. E mais ou menos 30 a 40 aqui na superior. Na superior é maior a quantidade. Então, esse daqui é um quadro clássico de inflamação nas glândulas, que é o tal do tersol. Né? Comumente é denominado assim pelos leigos, né? Tersol. Ah, doutor, o tersol, tá com uma bolinha aqui no olho. O tersol nada mais é que uma espinha na pálpebra.
É uma característica bem parecida com uma espinha. Só que eu costumo falar para os pacientes, quando a espinha dá na bochecha, chama de espinha. Quando a espinha dá no nariz, chama de espinha. Mas quando dá na pálpebra, não chama de espinha, chama de terçol. O processo infeccioso é o mesmo. Geralmente é por uma infecção por bactéria da própria pele do paciente. Aí dá uma infecção ali e acaba fazendo como se fosse forma um pus assim, e o tratamento é anti-inflamatório e drenagem. O paciente mesmo relata, nossa, doutor, parece que é como se fosse uma espinha, assim, então um totozinho assim fica dolorido. Aí a gente trata com anti-inflamatório, via oral. Na verdade, como é um problema dermatológico, não precisa nem de colírio. Tem gente que passa colírio, assim, remédio, mas eu costumo não passar. Eu passo só anti-inflamatório via oral, tipo um cataflama, nimesulida, passo uma compressa morna para ajudar a drenar ali e beleza. Alguns casos a gente precisa fazer uma punção para drenar o pus, mas geralmente não. E assim, sempre se atentar assim de que, né, quando a gente abre o olho do paciente assim, a bola do olho tá branquinha, tá clarinha, né? Então significa que não tá com problema no olho em si, é um problema só na pele. Agora, se o paciente tiver com olho vermelho, assim, é estranho, tem que investigar melhor. Então, as vias lacrimais que eu tinha falado, então é normal, né? Quando a gente chora, essa daqui é a glândula lacrimal principal. Ela fica no canto temporal, então do lado da orelha, aqui na pálpebra superior. E a gente também tem outras glândulas que formam a lágrima acessórias, são pequenininhas que tem tanto na pálpebra inferior quanto na superior. Mas elas são em menor quantidade e produzem muito menos. A que produz mais mesmo é a lacrimal principal. Ela fica nesse canto aqui. Então, vocês podem ver a flecha aqui. Então, a produção da lágrima vai aqui na superfície do olho e depois é drenado aqui dentro do nariz, dentro do saco lacrimal, ducto, e acaba desembocando aqui mais ou menos no terço médio, no terço inferior do nariz. Então, isso daqui é importante a gente saber, porque às vezes o paciente fala, eu tô com lacrimejamento, né? A gente tem que saber, tem que imaginar, né, por que que tá com lacrimejamento. Às vezes ele tá com uma obstrução. Então, isso aqui que eu estava falando, né, a mesma imagem. Então, aqui é a glândula lacrimal principal e glândulas de Krause também são formadoras de lágrima, e essas de Wolfram também são formadoras de lágrima. Só que elas são bem pequenininhas e tem quantidade assim que não produz tanta lágrima assim. O que produz mesmo é a lacrimal principal. Essa aqui do canto temporal superior. Tá? Aí aqui tem a demonstração também, ó, outras glândulazinhas aqui, glândulas sudoríparas também, né, que é de sweat, de suor. Bom, então, falando da lágrima, ela tem basicamente três porções, tá? Nos livros mais antigos, a gente acaba assim, ainda dividindo em três porções, mas hoje já é um consenso meio que separar a camada oleosa, uma única camada, e essa aquosa com mucínica. E mucínica também é conhecida como proteica. Então acaba falando que ela é aquosa e proteica ao mesmo tempo, né, tudo junto, separada da oleosa. Então ela tem denominação que vocês vão acabar, né, coisas mais modernas, assim, de hoje em dia, vai acabar falando que a lágrima tem duas porções. Mas o doutor falou que era três. Não, isso aqui, tecnicamente, assim, não fica, assim, errado falar ou duas ou três, tá? Então, daí vai ficar aqui a camada lipídica, né, que acaba secretada pelas glândulas aqui, ó, da parte posterior, da metade posterior da pálpebra, aqui no caso uma pálpebra superior, né? Então as glândulas de meibômio vai secretar a parte oleosa, que vai dificultar
a evaporação dessa lágrima. Então, tenta imaginar assim, ó, se você tem uma piscina com água e tá muito calor, aí vai evaporando a água da piscina. Se você jogar lá 10 litros de óleo em cima da piscina, o óleo vai boiar, né? A densidade é menor do que a da água. Então, o óleo vai flutuar e aquele óleo em cima da sua piscina, ele vai dificultar. Vai evaporar? Vai evaporar também. Vai dificultar a evaporação da água da piscina. Que o filme lacrimal, ele é parecido como se fosse uma piscina. Tá? Então, raciocinando dessa forma, a gente pode atuar nessa parte da oleosidade na lágrima do paciente quando ele tem olho seco, né? Então, eu posso passar um remédio que ele é mais oleoso para tentar segurar mais a lágrima do paciente, já que ele tem olho seco, né? Quando é o que a gente chama de olho seco evaporativo. Às vezes ele tem o olho seco por deficiência na produção da lágrima. Então, não adianta passar um remédio oleoso se o problema não é a camada oleosa, é a produção baixa de lágrima. Então, tem que ver se o olho seco dele é do caráter evaporativo. Se ele tiver um olho seco de caráter de baixa produção de lágrima, né, como doenças reumatoides dão, aí a gente pode até pensar em fazer um transplante de glândula salivar, uma glândula da boca, produzir saliva de tão seco que é o olho do paciente. São casos bem extremos, assim. Bom, então, quando o paciente tem inflamação e obstrução ali das vias lacrimais, ele pode ter infecção ali e acabar tendo essa dacriocistite. Fica uma bolota assim, inchada ali perto do nariz. É muito comum em criança. Assim, aqui a Biquela está perguntando, pacientes com tendência a blefarite. Deixa eu ver aqui. Pacientes com tendência a blefarite têm mais chance de ter olho seco? Com certeza, Keila. Porque a blefarite, o paciente acaba tendo uma disfunção nas glândulas de meiomios. Então, tendo essa alteração, toda a superfície ocular, sem inflamação, vai acabar assim alterando todo o ecossistema ali da superfície ocular que a gente fala. Então, não vai estar tudo redondinho, a produção, a qualidade da lágrima não vai estar normal. Não estando normal, com certeza ele vai ter, pelo menos em algum grau. Às vezes pode ser um grau mais leve, que não dá queixa nele, ou às vezes pode ser que já comece a dar queixo para o paciente e ele fala assim, tô com sensação de corpo estranho, tá raspando o olho, acorda com o olho vermelho. Então aí depende do grau, mas com certeza sim. Bom, então partindo para a conjuntiva. A conjuntiva é como se fosse uma pelinha transparente que acaba recobrindo a face posterior da pálpebra superior. É como se fosse um peritônio, né? Se vocês lembram lá da professora Tânia, é como se fosse um saquinho envolvendo, né? Envelopando ali a parte interna, parte face posterior das pálpebras. Nossa. Então ela vem aqui, depois ela dobra, depois se recobre o olho, com exceção da córnea, 360 graus ao redor da córnea, parte branca do olho, né, a esclera. Vem aqui embaixo, dobra de novo, e depois ela termina aqui na extremidade da pálpebra inferior. Então, se, doutor, tipo, coloquei a lente, tô com medo de ir lá para trás, lá no cérebro. Não vai no cérebro. Ela vai parar aqui em cima ou vai parar aqui embaixo. Então, procura lá, né? Fala, não, o professor falou para mim que não vai lá para trás, não. Geralmente tem um primo, uma prima falando que foi lá para trás. Então, procura direito, né? Às vezes quando a lente desloca, a lente de contato desloca, irriga bastante, é que ela aparece.
Então não vai para trás, não. Bom, então aqui uma ilustração mais fácil de ver, a conjuntiva. Então ela dobra aqui em cima, vem, faz o fundo do saco superior, recobre aqui, né, com exceção da córnea, e recobre aqui, faz o fundo do saco inferior e termina aqui. Ela tem a proteção, tem a função de proteção, né, e lubrificação, então ela fica bem lisinha ali. Aí quando o paciente não tem a conjuntiva lisinha, é o que a gente fala de ele começa a ter queratinização. Tá? Então, geralmente o paciente idoso que tem o olho meio assim, ó, caído para fora, aí começa a dar queratinização aqui, ó, na conjuntiva inferior. Por quê? Porque ele está exposto assim a tapa frente, que é o que a gente chama de ectrópio, que é o contrário daquele paciente que tem o cílio virado para dentro, que é o entrópio. Entrópio, a pálpebra vira para dentro ali, o cílio fica roçando a córnea do paciente. Esse ectrópio tá para fora, a pálpebra fica caída, aí como ela não fica encostada no globo ocular, ela não fica molhadinha, ela vai ficando ressecada, vai ficando desidratada e vai fazendo queratinização. É um processo muito parecido assim com o que a gente tem aqui na cutícula, né? Às vezes, se fica muito desidratado, a cutícula vai desidratando, vai queratinizando, vai ficando dura. Então, por isso que, né, as meninas assim passam bastante hidratante na mão, porque senão fica tudo estourado, assim, essas partes, que a pelinha perto da unha. Então, vai desidratando, ela vai queratinizando. O processo é muito parecido. Quando vocês começarem a operar, vocês vão saber o que eu estou falando. Hoje, assim, de sexta-feira, onde opera cirurgia de catarata, né? Então, sempre que eu saio do centro cirúrgico, a luva que a gente usa tem bastante talco, né? Então, quando eu saio do centro cirúrgico, eu lavo bem, assim, a unha e tal, porque se você, né, lava daquele jeito, mais ou menos, aí seca a mão, aí fica um monte de talco, assim, embaixo da unha, perto da unha, e se você não lavar direito, a unha vai pro saco. Um dia vocês vão saber o que eu tô falando. Bom, o conjuntivo, então, é essa membrana que cobre ali, a porção mais externa do olho. Isso daqui é um quadro de hemorragia subconjuntival. O paciente teve um sangramento ali, ficou estufadinho, uma piscininha de sangue ali embaixo dessa membrana transparente. Ó, isso daqui é um caso de conjuntivite clássica, viral. 98, 99% das vezes. É muito raro um não oftalmologista ver uma conjuntivite bacteriana ou fúngica. Então, a maioria das vezes vai ser viral. Tá? Bom, então assim, ó, saindo dos anexos, agora a gente vai falar exatamente do globo ocular em si, da bola do zóio em si. Então a gente tem, a gente pode dividir em 3 túnicas, né? 3 níveis, do mais externo para o mais interno. Bom, a primeira, então, é a túnica externa, que são 2 estruturas que são contínuas, mas por um motivo especial, que eu vou falar daqui a pouco, elas se diferenciam em transparente e não transparente. Aí, claro que a parte da frente, que é onde entra a luz do olho, é a córnea, daí tem que ter esse caráter transparente, em algumas vezes não, e a parte branca, né, opaca, a esclera. Então, assim, a esclera tem essa função de proteção, ela tem a função de servir como suporte para a inserção dos músculos extrínsecos. Ela é a parede mais externa, mais firme que a gente tem do olho. Tem a conjuntiva também, mas ela é bem flácida, bem fraquinha, que dá sustentação mesmo à parede da esclera. Então, a esclera, ela é formada ainda, dividida por episclera, é a parte um pouquinho abaixo da conjuntiva, então assim, a conjuntiva mais externa. Tem a episclera, depois o estroma em si, que é a parte de colágeno densa, e a lâmina fosca. A lâmina fosca é a parte mais escura, pigmentada da esclera, mais interna.
Ela é composta por, basicamente, água, colágeno e ácido hialurônico. Então, assim, ó, essa imagem representa bem aqui, ó, qual que é a transição, o que que faz a córnea se diferenciar da esclera. Então, assim, ó, essa parte aqui, ó, do meu mouse é aquela transição. Vocês podem ver aqui, ó, essa parte mais arredondadinha aqui é o início da córnea. Então, a parte mais para frente, né, mais arredondada do olho, e aqui a parte mais plana, tá? Então, essa é justamente a transição, aqui a gente chama de limbo, a transição da parte branca do olho com a parte transparente do olho, e a córnea. Aí vocês podem ver a disposição dessas mesmas fibras de colágeno. Então, aqui elas estão bem retinha, bem organizada, bem uniforme. Isso é o que eu estava falando que dá a particularidade de transparência da córnea. E aqui, sendo tudo emaranhado, ela fica opaca. Então, isso daqui dá o aspecto brancoso, leitoso da esclera. Se as fibras fossem bem retinha aqui, a esclera ia ser transparente, e ao mesmo tempo, né, contrariamente, se aqui fosse emaranhado, ou se ficar emaranhado, aí aqui fica opaco. Então, por que eu falei que se ele ficar emaranhado? Porque ele é transparente naturalmente, só que se bater um corpo estranho, se tiver uma infecção, uma úlcera de córnea, ou algum outro problema, que seja uma incisão cirúrgica mal feita, a gente desarranja a organização dessas fibras retilíneas, ela fica tudo emaranhado, aí o paciente acaba evoluindo com uma opacidade cicatricial. Então, a córnea que deveria ser transparente, a gente chega e olha assim no exame de lâmpada de fenda. Ah, encosta o queixo aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Aí eu olho lá bem no centro do olho do paciente. Nossa, tem uma fumacinha aqui meio esbranquiçada no seu olho. Aí eu pergunto, ô, seu José, dona Maria, já bateu alguma coisa no seu olho? Já bateu um corpo estranho? Aconteceu alguma coisa aqui que deu uma infecção? Aí geralmente o paciente fala, não, doutor, ó, teve uma vez que eu estava usando a maquita, esmerilhadeira, assim, estava lixando ferro e bateu uma fagulha assim e o doutor falou para mim que ia ficar esbranquiçado. Esse esbranquiçado não tem como tirar. Tá? Então, quando a gente está atendendo, corpo estranho, assim, se pegar a visão central, sempre é importante a gente explicar para o paciente, falar assim, ó, bateu a fagulha aqui, ficou uma cicatriz e não vai sumir. Não vai sumir essa fumacinha que o senhor está enxergando. É porque às vezes o paciente vai lá e fala assim, aqui eu estou enxergando limpinho. Aqui no direito está meio embaçado. Então é importante a gente falar, porque depois que estará, né, depois que recuperar, o olho não estiver mais vermelho, ele vai ficar perguntando, pô, mas eu fui lá no doutor, ele não falou nada e agora não estou enxergando, está tudo embaçado. Né? Às vezes ele vai até colocar a culpa em você, que tratou, fez tudo direitinho, tirou a infecção, tirou o corpo estranho, fui lá no doutor, ficou tudo embaçado. Então tem que explicar. Então assim, vai ficar embaçado, não vai ficar igual outro olho. Né? Quando a lesão, assim, o corpo estranho bate na periferia do olho, geralmente ele não tem sequela na visão. Mas se pegar bem no miolinho, bem no centro da pupila, ele vai ficar com opacidade cicatricial. Então, por isso que é importante saber essa regularidade aqui das fibras de colágeno. Bom, aí aqui ainda falando da esclera, né, doenças sistêmicas, como artrite reumatoide, dá isso daqui, ó, necrose da esclera, episclerite ou esclerite necrosante, e isso daqui é episclerite, é uma inflamação da camada mais externa da esclera. Aqui demonstrando, né, artrite reumatoide com alteração na articulação dos dedos. Bom, ainda falando da túnica externa, né, dando continuidade à esclera, então, falando da córnea, que é a parte transparente. Então, as fibras de colágeno são as mesmas, só que dispostas de maneira mais regular. Isso aqui é só um diagrama mostrando mais ou menos as dimensões da córnea. Tá? Esses 3 milímetros, isso aqui é tudo em milímetros. Tá? Então, esses 3 milímetros é o que a gente chama de profundidade da câmara anterior.
que vai da... Esse aqui, no caso, o paciente está deitado olhando para cima. Esse aqui vai desde a face posterior, face interna da córnea, até a face anterior do cristalino. Então, isso daqui, mais ou menos, tem 3 milímetros. Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Míopes tem uma câmara anterior mais aprofundada, mais ampla, e hipermétropes tem uma câmara anterior menos profunda, menos mais rasa, que a gente chama. Então, outra coisa importante saber é que aqui, ó, no centro da córnea, a gente tem mais ou menos 0,5, 0,52 milímetros. Bom, vocês lembram que é uma coisa de 0,5 milímetros, né? Então, vocês já não são mais estudante do ensino fundamental nem médio, mas para quem já usou aquela lapiseira, você tem um grafite 0,5 aí, meu, empresta aí, meu, acabou. Meu, aquela é o 0,5 que a gente está falando, é meio milímetro. Então, você pega 1 milímetro, divide por 2, dá esse 0,5. A parte central da córnea tem mais ou menos a espessura daquele grafite que a gente usava na lapiseira. Doutor, eu não usava 0,5, eu usava aquele 0,7 mais grossão. Então, o 0,7 é na periferia da córnea. Então, para quem já usou aquela lapiseira um pouco mais grossinha, que é 0,7, daí aqui na periferia da visão, a 0,67. Na periferia da córnea, ela é mais espessa do que no centro da córnea. Tá? Aí tem essas dimensões aqui, de ponta a ponta, mais ou menos 11 milímetros, tal. Isso não é tão importante. Bom, daí aqui as camadas da córnea, tá? Então a gente divide em 5 camadas. O epitélio, a membrana, ou camada de Bowman. Bowman é um epônimo, né, nome do pesquisador que descobriu essa camada. O estroma em si. O estroma, ele geralmente corresponde a 85, 90% da espessura total da córnea. Tá? Aí o epitélio e Bowman, praticamente 10%, e a DCME ela praticamente não conta, porque a DCME e o endotélio é uma camada única de células. Tá? Então, vocês podem ver que o epitélio geralmente tem 7, 8, 5, entre 5 e, vamos supor, de 5 a 8, 10 camadas de células, e o endotélio, ela é uma camada única. Então, vocês podem ver aqui que só tem um núcleozinho aqui, ó, um núcleozinho ao longo de toda a camada. E o epitélio é a camada mais externa, né? Então, isso aqui é como se fosse um paciente deitado olhando para cima, né? Então, o epitélio é a parte mais anterior, mais superficial, e o endotélio, a parte mais interna, mais posterior. Bom, a córnea, né, tem a função de ser transparente, ou o epitélio da córnea tem a função de ser transparente, ele é vascular, não tem vasos sanguíneos, na maioria das vezes, né, quando o paciente tem algum problema, ele tem vasos sanguíneos sim. Aí aqui a gente pode identificar problemas, principalmente em usuários crônicos de lente de contato. Tem muita vascularização em regiões onde não deveriam ter vasos sanguíneos. Tá? Bom, o epitélio também, como é a parte mais superficial, ela entra em contato íntimo com a lágrima. Tá? Ela é responsável pela regeneração e cicatrização, e ela adere na camada que vem logo abaixo dela, que é o estroma daí. O limbo é uma parte importante que eu acabei de falar para vocês, né, comentando da esclera, é assim, o limbo é a transição da parte branca da esclera com a parte transparente que a gente tem da córnea. 360 graus, como se fosse um relógio. Tá? No limbo, a gente tem células muito, muito especiais, que são células-tronco, que a gente chama, né, stem cells. Essas células-tronco, elas podem se diferenciar em outros tipos de células, tipo neurônios, né, tipo fibras musculares e até hemácias, tá? Então, essa parte aqui do limbo, né, é a transição então da córnea para esclera, a gente tem
células especiais que elas podem mudar para que lado que elas vão. Então, elas podem vir para cá e formar conjuntiva e ficar não transparente, ou elas podem vir para cá e formar células que vão ser da córnea e tem que ser transparente. Então, por que é importante saber aqui? Se o paciente tiver um problema no limbo, tipo uma queimadura ocular, e matar essas células, dependendo do caso, elas podem não se diferenciar mais em células do tipo córnea. Elas podem dar uma alteração que o paciente vai produzir células para conjuntiva, ou seja, o paciente vai ter uma conjuntivalização na córnea. E isso é péssimo, porque aonde deveria nascer células para ficar transparente, elas vão ficar células tipo conjuntiva que não são transparentes. Aí o paciente vai ter uma conjuntivalização da córnea. E é esse caso aqui, ó. Aí o paciente vai tendo um embaçamento da visão. Então quer dizer que a córnea está sem... Isso. Respondendo à pergunta aqui do Leandro, acho que ele está no 5º ano, né? Eu vi ali. Assim, então, o Leandro perguntou, então quer dizer que a córnea sempre está sendo produzida? Sim. Isso daí que a gente fala é o tal do, em inglês, a regeneração, né? É o tal do turnover. Então, assim, a córnea tem um turnover de mais ou menos 7 a 10 dias. Então, por que é importante saber disso? Para explicar para o paciente que se ele tiver uma alteração na camada ali superficial da córnea, aí eu falo para ele, ó, tem uma machucadinha aqui na parte mais superficial da sua córnea, só que isso daqui, quando não pega o estroma, né, quando pega o estroma epitélio, eu falo, ó, você vai regenerar e não vai ficar nenhuma cicatriz, não vai ficar nenhum problema na sua visão, vai ficar limpinho de novo. Então, esse turnover, essa regeneração dessas células, daí lembrando, Leandrão, as células do epitélio, tá? Então, células que são da camada mais superficial da córnea. Se bater o corpo estranho, se tiver uma perfuração ocular e detonar o estroma, não. Pegou o estroma, a casa caiu, vai ficar embaçado. Tá? Então, depende da profundidade. Agora, pegou na superfície, aí a gente fala, ó, você tá com uma infecçãozinha aqui na camada mais superficial, mas vai ter uma regeneração, daqui 7 a 10 dias vai ficar limpinho de novo. Então, daí, vendo o paciente, a gente já dá o que a gente chama de prognóstico. Né? Prognóstico é como que o paciente vai ficar no futuro. Isso é uma palavra que vocês vão usar muito. Né? Qual que é o prognóstico do câncer de mama? Qual que é o prognóstico da doença bururu? Né? Qual que é o prognóstico desse corpo estranho aqui? Vai ficar ruim, vai ficar péssimo, vai ficar bom. É uma palavra que vocês vão usar muito. Então, isso a gente dá o prognóstico para o paciente. Né? Então, respondendo a pergunta do Leandro, sim, a córnea ela vai se regenerando, tá? Mas a camada só superficial. Então, essa imagem é o que eu falei, da conjuntivalização da córnea. Então, está criando conjuntiva e vasos sanguíneos, que é o que a gente chama de neovasos, novos vasos, né? Vasos sanguíneos onde não deve ter, onde não deveria ter. Então, isso aqui, o paciente fala, nossa, doutor, tá enxergando tudo fumaça e tal, nossa, tá tudo embaçado. Claro, tá pegando aqui o centro da pupila já quase. Então, ele tá tendo um tipo de tecido, né, tecido conjuntivo, onde não deve ter, deveria estar transparente, aqui é o marronzinho, a cor da íris dele. Então, não tá até cometendo a pupila já, que é onde a gente chama de eixo visual. Isso aqui é péssimo, porque outra coisa que vocês, né, podem parar e prestar atenção é assim, ó, tudo que a gente tem de inflamação chega pelo sangue. Então, onde tem vaso sanguíneo, vai chegar células que vão iniciar a cascata da inflamação. Tratamento, Ana Cláudia perguntou, tratamento para esses casos de conjuntivalização?
Se for o caso, sim. Isso. Só que é bem complicado. Isso, Eduardo. Eduardo Cruz falou, transplante? Sim, transplante, só que não transplante de córnea. Transplante de limbo. Aí a gente pega um pedacinho aqui, ó, um pedacinho, um pedação, a gente corta aqui o limbo do paciente que está doente, que não está produzindo aquelas células tronco, não estão mais produzindo células da córnea. A gente ou pode pegar do outro olho do paciente, ou a gente pode pegar de doador cadáver. E a gente faz tipo um Czinho aqui, pode ser embaixo, pode ser em cima do olho do paciente, porque se a gente não remediar o limbo, ele vai crescer e crescer e crescer tecido conjuntivo para sempre. Então, vou fazer um transplante de córnea. Não, se fizer um transplante de córnea, tirar essa córnea e colocar outra, o limbo doente vai crescer conjuntivo em cima do transplante de córnea. Então, respondendo a Ana Cláudia, sim, é transplante, mas não é transplante de córnea, é transplante de limbo. Outra coisa, que é o que eu falei, cascata da inflamação, chega pelos vasos sanguíneos, é mandar imunomediadores, tal, né, células de defesa, né. Aí, assim, ó, se eu fizer um transplante de córnea nesse paciente aqui, esses vasos vão mandar um monte de reação inflamatória, que é sinônimo de rejeição do tecido. Então, assim, esse paciente aqui, ó, fazer um transplante de córnea aqui, a casa vai cair, não vai dar certo. Isso é uma avaliação que eu sou especialista em córnea. Depois que eu terminei oftalmo, né, 3 anos, eu fiz mais 3 anos de córnea. Então, assim, ó, 6 de medicina, 3 de oftalmo, 9, mais 3 de córnea, 12. Ou seja, córnea, ou oftalmo mais córnea, já é outra faculdade de medicina. 6 mais 3 mais 3, 12. Para você ser iniciante e, assim, iniciar no mercado de trabalho. Ou seja, você estuda 6 mais 3 mais 3, você é um bosta ainda, não sabe nada. Então, só para você ver a jornada que você tem pela frente. Por isso que eu falo, essa coisa de mercadologia, eu acho que seria legal a gente falar mais para frente. Terminei medicina, que o oftalmo vai ganhar dinheiro. Não vai. Bom, aí, ainda falando da camada mais interna, que eu falei, aquela monocamada de núcleos, né, é o endotélio. O endotélio tem esse caráter em hexágono, parece um favo de mel. Tá? Esse examezinho aqui chama microscopia especular corneana. Tá? É uma camada única de células hexagonais, tal, mais ou menos 3.500 células por milímetro quadrado, tá, de densidade. Então, aqui, ó, aqui vocês estão vendo assim, 1, 2, 3, 4, 5, imagina contar 3.500, aí vamos supor, você faz o zoom lá. Aí, aqui, nessa imagem aqui, ó, tem a legenda, não estou vendo direito, mas é 100 micrômetros. 100 micrômetros. Só que 100 micrômetros não é a fotografia inteira, tá? 100 micrômetros é esse branquinho aqui, ó. É essa escala de 100 micrômetros. Então, daqui até aqui tem 100 micrômetros. Imagina você colocar 3.500 células, depois você volta ao zoom, né? E depois você vê quantas células tem num milímetro quadrado. Bom, então, terminando a córnea, agora a gente vai já aprofundar e falar da túnica média, que é o que a gente chama também de túnica vascular. Tá? Então, é íris, corpo ciliar e a coroide. Então, isso aqui é toda, basicamente, 80%, 90% da vascularização do olho, do sangue que circula no olho, a gente está falando dessa túnica média. Aí tem um pouquinho que vem por fora, né? Vem nutrindo pelos músculos, vem pela conjuntiva, mas 80%, 90% do sangue que circula no olho em si é a túnica média. Isso que chama de túnica vascular. Bom, aí essa é a parte colorida do olho. A gente tem olho verde, a gente tem olho azul, marrom. A gente fala, meu zóio é preto. Não, preto não é. Tá? É castanho mais escuro, né? Mais amarronzado, castanho mais claro. Tá? Então, quando a gente olha a pessoa, mas
Tem um conhecido meu lá, é bem morenão, assim, o cara veio lá do Haiti, mas quando você olha ele na lâmpada de fenda, você vê que a íris não é preta, tá? Preta não existe. Acho que nem como doença, não existe preta, 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 é castanha. Umas mais escuras, outras menos, mas preta não, tá? Então, a parte colorida do olho, a parte mais da frente, e é nela que se encontram os músculos que fazem a dilatação e, né, midríase ou a miose, que é quando a pupila fica bem pequenininha. Miose, então, a pupila fechada, e midríase é a pupila dilatada. Então, esse aqui é um esqueminha. Então, assim, ó, como que vocês podem imaginar, assim, como que é o mecanismo de dilatação e de contração da pupila? Então, assim, ó, vocês lembrando, né, acho que a maioria de vocês já tiveram fisiologia, então, assim, ó, vocês têm que pensar na fisiologia da fibra muscular. Então, aqui a gente vai estar falando do músculo esfíncter da íris. Então, o músculo esfíncter da íris, ele tem basicamente 3 porções, né? Tem fibras radiais, tem circulares e tem as oblíquas, mas aqui a gente vai falar só de 2. Então, lembrando lá da fisiologia. Toda fibra muscular, quando ela se contrai, ela fica mais curta. Tá? Então, assim, ó, se você tiver fibras dispostas radialmente, vamos ver aqui, ó. Então, assim, ó, a fibra está daqui até aqui. Se ela contrair, ela vai ficar mais curta. Então, esse espaço daqui, na verdade, o espaço daqui até aqui, se ele ficar mais curto, então, contraindo as fibras radiais, vai ter pupila dilatada, vai ter midríase. Contraindo as fibras concêntricas, circulares, então ela vai fechar. Então, pupila constricta, né? Constrição da pupila, fechada. Pupila normal. Tá? Então, contração das fibras circulares faz a miose. Contração das fibras radiais faz midríase. Tá? Então, assim, ainda falando de inervação do músculo esfíncter da íris. Quando você fala do simpático, você vê o sorriso, assim, ó. Então, sorriso, boca aberta. Boca aberta, pupila aberta. Opa. Então, alguém vai perguntar, como é que funciona a inervação da pupila? Quem que é simpático, quem que é parasimpático? Simpático, ó, abertão. Abertão é midríase. Então, assim, ó, quem que faz a midríase? Simpático, boca aberta. E quem que é o outro, O outro é só usar a cabeça, né, Se o simpático abre, o outro fecha. Então, parasimpático. Isso aqui é manjado, não tem como errar. Não tem como esquecer também. Pelo menos da pupila, tá? Em outras aulas de neurofisiologia, assim, vocês têm que pensar. Mas da pupila é assim, da pupila vocês não podem errar. Bom, aí saindo da íris, então, a gente fala do corpo ciliar. O corpo ciliar, isso aqui é uma visão posterior. Como se você estivesse lá dentro do olho e tirasse uma fotografia de dentro para fora do olho. Então, isso daqui a gente está vendo a face posterior do corpo ciliar, lá de dentro. Aqui dá para ver o cristalino, essas fibras aqui esbranquiçadas, aqui também, ó. Na verdade, aqui é o zoom, né? Ó, esse quadradinho preto é o zoom aqui, ó, da figura em branco aqui, ó. Então, esse daqui é o corpo ciliar, é um corte lateral. Aqui, ó, a gente vê a córnea. Aqui a gente vê o limbo, que é a transição do transparente para o branco, que é a esclera. Então, o corpo ciliar, ele fica aqui, ó. Parece uns denteadinhos assim. Aí aqui é a íris, a parte colorida do olho.
E a zônula são esses fiozinhos, esses risquinhos vermelhos, que é o ligamento suspensor do cristalino, também chamado a zônula. Então, esses aqui tem umas fibrinhas bem fininhas que elas seguram a cápsula do cristalino, esse brancão aqui é o cristalino, no corpo ciliar. Então, quando tem algum problema na cirurgia da catarata, pode ter uma rotura aqui nessas fibrinhas aqui, ó, pode ter a tal da desinserção do cristalino. Então, o corpo ciliar, ele é formado por duas partes, a parte plana e a parte plicata, preguiada também chamado. Tá? Então, ela é toda preguiada, assim, cheia de dentinho, e aqui é a parte plana. Tá? Essa parte plana aqui, anatomicamente, é importante porque existe um tratamento que a gente faz uma injeção dentro do olho do paciente, que daí a gente pega uma agulha aqui, ó, e fura aqui a esclera, a parte branca do olho, e a gente tem que entrar mais ou menos na altura da parte plana. A gente não pode entrar aqui no corpo ciliar, na parte preguiada, porque senão pode dar sangramento, pode dar outros problemas. Então, anatomicamente é importante saber onde que é a parte plana do corpo ciliar. Bom, o corpo ciliar, então, ele tem essas estruturas, né, denteadas, que acabam inserindo a zônula, as fibras da zônula, aqui. Então, essa é a figura aqui é com -1, né, agora dá para ver. As fibrinhas aqui, ó, ligamento suspensor do cristalino, né, juntando aqui na cápsula do cristalino. Então, ele também tem função na acomodação. A acomodação, vou explicar daqui a pouco também. É como a gente consegue focar as imagens, né? Seja para longe, seja para perto. Tá? E ele é responsável pela formação do líquido que preenche a parte mais da frente do olho, que é o humor aquoso. Tá? A parte mais de trás, ele não é bem um líquido, é tipo um gel, é o tal do humor vítreo. Tá? O humor aquoso, isso se chama de aquoso, ele é mais aguado. O vítreo é mais grosso, ele parece uma gelatina cremosa, assim, mais transparente. Bom, ainda vendo uma ilustração, essa aqui não é uma fotografia, a gente consegue ver o ângulo da câmara anterior. O ângulo é aqui, ó, córnea. Então você vê que eu falo bastante do limbo, né? Ó. Limbo, a transição do transparente da córnea para o branco da esclera, para vocês se situarem. Então, essa aqui é a transição, o limbo. Daí na face interna, como se fosse um Vzinho assim, ó. Nessa parte aqui é o ângulo da câmara anterior. Então aqui tem um monte de estrutura aqui que os especialistas em glaucoma têm amor por isso. Então aqui é a região onde, tenta imaginar, o corpo ciliar, que eu acabei de comentar, ele produz o humor aquoso e ele vai para cá. Não, ele não vem para cá. Olha só. O humor aquoso, ele produz um líquido, ele vem para cá, é que aqui a íris está cortada, ó. Ele vai vir aqui, vai passar pela pupila e depois vai ser drenado aqui. Então vamos voltar, ó. Então aqui essas flechinhas pretas estão demonstrando justamente isso, ó. Produção, aqui, ó, humor aquoso. Produção do humor aquoso, ele vem, passa por um espacinho bem pequeno, que é entre a face posterior da íris e a face anterior do cristalino. Tem uma aberturinha aqui assim, tem um espaço mínimo, mas tem. Então, o líquido ele sai daqui, passa pela pupila, preenche a câmara anterior e é drenado aqui por essa estrutura que é o ângulo da câmara anterior, que é esse com zoom aqui, ó. Então, aqui, que eu falei, a íris está cortada, né? Então, ele vem, passa por aqui, vem, passa pela pupila, preenche a câmara anterior e depois é drenado aqui. Então, esse daqui é a torneira que produz, né, abre a água, e esse daqui é o ralo. Tá? Então, aqui é onde é drenado o líquido humor aquoso. Então, assim, por que eu estou falando do glaucoma? Porque existe o glaucoma de pressão normal? Existe, mas a maioria deles são de pressão aumentada. Então, se produz líquido, aqui o ambiente, o sistema é fechado. Se produz líquido, estufa a câmara anterior
e o ralo está entupido, o que vai acontecer com a pressão? A pressão vai aumentar, como se fosse uma bexiga. Então, produz líquido, produz líquido, produz líquido. O ambiente está fechado, se o ralo estiver fechado, tiver obstrução, tiver processo cicatricial aqui na rede trabecular, que a gente chama, não vai drenar, vai estufar, a pressão vai a milhão. Então, aqui, onde os glaucomatólogos, às vezes, costumam atuar fazendo uma fístula, fazendo uma abertura, tirando aderência, tirando cicatrização, para que melhore o escoamento do buracoso. Por isso é importante anatomicamente vocês saberem disso. Aí o glaucoma, né, já dando o link aí, o glaucoma ele pode ser de ângulo aberto, que é justamente essa estrutura que a gente estava falando, o ângulo, ou o ângulo fechado, tá? Então aqui a gente tem uma câmara, eu falei, do míope mais profunda, e o hipermétrope ele costuma ter uma câmara mais fechada, menos ampla, né, mais rasa. Então até nisso vocês já podem fazer ligação de hipermétrope, câmara rasa, mais comum da glaucoma de ângulo fechado. Míope, que tem uma câmara muito profunda, é muito, mas muito, muito raro ter um glaucoma de ângulo fechado. Tá? Então isso é uma coisa ruim para quem tem, só que claro, assim, não hipermetropia normal de 1, 2 ou 3 graus, né? Agora tem paciente que tem hipermetropia de 8, 12 graus, né? Assim como tem míope de 8, 10, 15 graus, tem hipermétrope também de 8, 10 graus. O paciente chega com aquele óculos grossão, fundo de garrafa, assim. Então, esse paciente a gente tem que se atentar para um possível glaucoma de ângulo fechado. É tão estreito o ângulo dele ali que pode dar problema. O glaucoma, aumento da pressão intraocular, mas nem sempre, tá? O glaucoma, às vezes, tem pressão normal, tá? Mas a maioria das vezes, pressão aumentada. Então, passando para o cristalino. O cristalino é uma lente que a gente tem dentro do olho, como se fosse uma lente de óculos, tá? Então, a lente é novo, ele é transparente, limpinho, e com o tempo ele vai se opacificando, vai ficando rígido, vai ficando duro, e daí vai perdendo a qualidade na visão. Ele é uma lente biconvexa, né? Então, a face anterior, ela é um pouco menos convexa, mais aplanada, mais suave, e a face posterior, ela é mais curva. Então, ela é biconvexa com uma face diferente da outra. Uma é mais curva, a posterior, a anterior é menos curva. Então, ela tem essas camadas, tem a cápsula, o epitélio, o córtex e o núcleo. Então, aqui demonstrando a cápsula do cristalino, essa parte mais externa. Aí tem uns níveis dele, como se fossem cascas de cebola. Quando a gente está fazendo cirurgia de catarata, a gente consegue ver certinho, assim, essas camadinhas. E até durante a cirurgia da catarata, aí até já dando um gancho aí, eu já falei para a nossa presidente, Mariana, ultimamente, sim, eu tenho operado bastante cirurgia de catarata. Se algum de vocês tiver interesse, quiser acompanhar a entrada no centro cirúrgico, colocar a roupinha azul ali e tal, quiser tiver um contatinho com corona ali, aí vocês dão um toque aí, mandam um WhatsApp para a Mari, mandam um WhatsApp para mim aí, a gente consegue colocar vocês dentro do centro cirúrgico para vocês verem o que é uma cirurgia de catarata ao vivo, tá? Alguns de vocês já foram lá em Cianorte ver lá como é que funciona. Quem quiser, fica estendido o convite aí, tá? Ainda vou até expandir mais o convite, assim, às vezes a gente tá aqui na liga, tal, tá participando das coisas, só que sempre tem um brother, uma brother ali que conhece alguém ou que estuda em outro lugar. Ah, mas uma prima do amigo, não sei o que lá, estuda lá em Campinas ou lá em Salvador, tal, e lá eles não têm, assim, uma liga forte e queria ver qual é que é, porque não sei se eu gosto, assim, de oftalmo, queria ver se eu pego o jeito, ou pego o gosto pela coisa, queria ver se dá para chamar esse meu amigo, esse primo, essa conhecida aí, para ver uma cirurgia, passar o dia inteiro com o senhor, ver, pode mandar um WhatsApp aí, a gente tá de braço aberto aí, vocês entram, né, ver a cirurgia, qual é que é,
Vê se tem pavor, já desencana de oftalmo já. Ou se já pega amor e já cola em nós já. Bom, isso aqui é microscopia eletrônica. Não tem a legenda cheia de pontos de aumento, mas é bem aumentado essa imagem aqui. Então, elas são fibras de colágeno também. Então, elas são dispostas bem regularmente. Você vê que assim, é bem retinho, bem uniforme, parece umas plaquinhas de madeira, assim, ó. Isso dá a transparência do cristalino também, e seguindo o mesmíssimo raciocínio da córnea. As fibras de colágeno, se elas estiverem emaranhadas, estiver desorganizada, ela vai ficando opacificada. Isso é clássico, super fácil de ver quando eu estou fazendo a cirurgia da catarata. Eu começo a cirurgia, eu não toquei ainda no cristalino. Aí quando eu começo a ir mexendo nele, começo a ir rasgando, começo a ir comendo as fibras de colágeno do cristalino, a gente consegue ver ali no microscópio que ela vai ficando meio esbranquiçada. Então, eu desorganizando essas fibras, ela vai ficando opaca e vocês vão vendo assim, ao vivo, tudo isso que eu estou falando. Fibra retinha, transparente. Fibra desorganizada, ela fica branca na hora. É super legal de ver. Se vocês quiserem, tem vídeo na internet também, né? Você só digitar assim, cirurgia de catarata. Você vê que no começo da cirurgia, geralmente, assim, os vídeos têm uma qualidade assim, meio alaranjada, assim, do cristalino. Aí você vai vendo o médico comer ali a catarata, você vai ver que ela vai ficando meio esbranquiçada, meio turva, assim, ela não fica mais limpinha. Aí depois que o médico come tudo ali a catarata, antes de colocar a lente, fica aquele reflexo alaranjado, assim, da retina, né, antes dele colocar a lente. No YouTube tem um monte de cirurgia para ver. Aí vocês veem ao vivo isso que eu tô falando. Essa desorganização das fibras, ela vai ficando emaranhada, vai ficando branco. Bom, esse aqui é um esqueminha que eu consegui na internet para explicar como é que funciona a acomodação que eu estava falando, que é como é que funciona para o paciente enxergar de longe ou de perto. Então, assim, ó, as fibras do ligamento suspensor do cristalino, elas têm uma certa tensão, tá? Então, assim, ó, na acomodação, quando a gente está olhando para perto, como que funciona? O músculo esfíncter do corpo ciliar, o que ele vai fazer? Ele vai contrair as fibras radiais dele, aí contraindo, ele vai contrair as fibras circulares. Contraindo as fibras circulares, ele vai fechar mais, né? Ele vai ficar com um diâmetro de ponta a ponta menor. Então, tenta imaginar aqui na minha mão, ó. Se as fibras concêntricas elas se contraem, ele vai ficar menor. Ficando menor, o que vai acontecer aqui com o ligamento suspensor do cristalino? Ele vai ficar frouxo. Se ele vai ficar frouxo, o cristalino, que ele tem uma certa tensão e tem uma certa elasticidade, ele vai ficar menos esticado. Então, esses fiozinhos brancos aqui, ele deixa de tracionar para cima, esses fiozinhos aqui deixa de tracionar para baixo, e o cristalino, ele volta para a sua configuração normal, relaxada, que é mais gordinho. Então, se ele fica mais gordinho, ele aumenta o poder de convergência dele. É uma lente convergente, como se fosse aquela lupa que a gente usa para queimar formiga com raio de sol. Então, sem tensão, sem estar esticado, ele fica mais gordinho, fica mais potente. Aí, a lente mais potente, a gente foca para perto. Olha só a diferença. Quando as fibras radiais elas estão tracionadas, que é a visão para longe, aí ó, o C aqui da minha mão, ele fica mais esticado, mais aberto. Aí ficando mais aberto, as fibras suspensoras do cristalino, ó, elas ficam mais esticadinhas. Se fica mais esticadinha, essa puxa para cima, essa puxa para baixo,
só que vocês têm que imaginar que é 360 graus. Então, essa é uma visão frontal, né? Essa é uma visão lateral. Então, se ele ficar esticadinho, ele vai ficar mais fininho. Então, nessa condição, o cristalino está tracionado, ele fica mais fininho, ele fica menos potente. Menos potente, visão à distância. Então, olha só de novo, ó. Tracionado, ele fica fininho, menos potente. Sem tração, ele fica relaxado e fica mais gordinho. Então, fica mais gordinho, ele fica mais potente quando a gente fala de grau, né? Como se fosse um grau de óculos. Esse daqui é como se fosse um óculos mais forte, né? Uma lente mais grossa, que a gente usa mais forte para poder enxergar de perto. E mais fininha, menos forte, menos potente, menos convergente, que é o caráter da lente, né? Ser convergente, menos convergente. Daí a gente usa para visão de longe. Tá? Visão de longe, ó, distance vision, near vision, visão de perto. Então, ilustrando, ó, visão de longe. Então, os raios vêm paralelos, lá do infinito. O infinito vem retinho aqui, cristalino, ele está na... Aqui é só uma ilustração, né? Não deu para fazer fielmente, assim, mais fininho, mas daí projetando a imagem na retina. E de perto, olha só eu. Aí a visão aqui é a acomodação, né? Então a visão de perto, os raios eles estão divergindo para daí serem convergidos, né? Então, outra coisa que vocês têm que saber também é que sempre a imagem, ela funciona como, o olho, né, funciona como se fosse uma câmera fotográfica. Então, a pessoa que está de cabeça para cima, dentro do olho, na retina, ela é formada de cabeça para baixo, tá? Aí, vindo aqui o impulso elétrico pelas fibras do nervo óptico, o cérebro desinverte e a gente, né, sabe que a pessoa está de cabeça para cima. Tá? Aí, quando a pessoa está de ponta cabeça, lá dentro do nosso olho, a imagem dela é formada de cabeça para cima. Então, falando ainda do cristalino, ó, o cristalino ele vai ficando mais espesso com o tempo. Então, assim, a gente vai fazer cirurgia de catarata de pessoa muito idosa, 80, 85, 90 anos, a catarata deles é gigante, meu. Dá maior trabalho. Então, assim, ó, vocês são mais novos, vamos supor assim, ó, vocês estão em 20, 22, né, 19, máximo em 25, 30 anos, né, eu tenho só uma avó, mas eu acredito que muitos de vocês ainda têm 3, 4 avós, né? Então, os avós de vocês devem ter, sei lá, 70, 80 anos, né? Então, assim, o que vocês podem fazer na reunião do Natal, se tiver Natal esse ano, né? Assim, avó, o doutor falou para mim que não é muito bom operar muito velho. Sim, nem pela situação em si, sistêmica do paciente, do corpo do paciente, deambulação, essas coisas, mas mais pelo fator de dificuldade da cirurgia, tá? É muito melhor para a gente, médico oftalmologista, cirurgião de catarata, é 1 milhão de vezes melhor operar um paciente mais jovem, tipo, sei lá, 65, também não precisa ser novo, né, que seja a idade dos pais de vocês, né, sei lá, 50, 55 anos. Imagino que a maioria da idade dos pais de vocês. Não precisa operar tão novo assim, porque nem deve ter catarata. Mas assim, com 65, 70 anos, é 1 milhão de vezes melhor fazer a cirurgia num paciente de 65, 70 anos, uma catarata inicial, do que de 80, 85, 90. Tá? Ah, mas o meu avô ainda enxerga bem. Sim, ele enxerga bem, mas ele já deve ter algum grau de catarata com 70, 75 anos. Tá? Aí fala, mas daí vai enxergar, ele está enxergando bem e se der um problema? Sim, claro que pode acontecer um problema. Claro que pode. Mas se der um problema na cirurgia dele com 65, 70 anos de idade, imagina ele operando com 80, 85. A cirurgia vai ser trash. Então, assim, a chance de sucesso de uma cirurgia de catarata com 65, 70 anos,
É muito diferente. Fala, mas é pouca diferença. Não, dá muita diferença. A chance de sucesso de uma cirurgia de paciente jovem com uma catarata inicial é absurdamente melhor, é mais sucesso do que um paciente de 85, 90 anos, assim, chega capengando lá, a catarata dura pra caramba, aí que pode dar um problema mesmo. Tá? Então, a recomendação, assim, é que não opere muito tarde, ou fala assim, agora que minha avó não tá enxergando nada, agora eu vou operar, porque tá enxergando nada mesmo, se der um problema, o máximo que vai acontecer é continuar não enxergando nada. Não é esse raciocínio, não. Tá? Bom, então, assim, a opacificação do cristalino, esses aqui são tipos de catarata, subcapsular e tal, e as causas de envelhecimento, né? Fumante, diabetes, trauma, catarata congênita, pode ser também, né, no bebezinho. Então, esse daqui é uma catarata que a gente chama de catarata total, brancão. Você olha a pupila do paciente, está branca, não é mais pretinha. Meu, essa cirurgia aqui é trash, difícil de fazer. Só que o paciente fica contente quando vai tudo bem, né? Porque aqui ele não enxerga quase nada. Malemar enxerga um vulto, assim, de mão passando na frente do olho dele. E tirou esse brancão, colocou lente, rapaz, o paciente fica muito agradecido. Bom, ainda falando, Ana Cláudia, professor, é verdade que o cirurgia de catarata paciente muito jovem pode favorecer o... Ana Cláudia, professor, é verdade que as cirurgias de catarata em pacientes muito jovens pode favorecer deslocamento de retina? Bom, só corrigindo um negócio aqui, claro que jamais estou falando pejorativamente, mas não é deslocamento, tá, Ana Cláudia? É descolamento. É deslocar ela, é descolar a retina. Tá? Mas é assim, entre aspas, sim. Entre aspas, essa sua pergunta, sim, ela está mais ou menos correta. Que é verdade, sim, que cirurgia de catarata em paciente muito jovem, 30 anos, 40 anos, apesar de ter a catarata, pode favorecer, sim. Ele aumenta a chance de ter um descolamento da retina. Tá? Existem vários fatores para isso, mas o principal é que dentro do olho ali da parte posterior, que é o humor vítreo, aquela gelatina, ele está muito mais aderido no paciente mais jovem, de, sei lá, 30, 40 anos, até 50 anos, ele está muito mais aderido do que de um idoso de 70, 80 anos. Durante a cirurgia de catarata, não é que a gente mexe nesse vítreo. Se a gente tiver acesso ao humor vítreo, que fica atrás da face posterior do cristalino, é porque deu um problema na cirurgia. Então, supostamente, a gente não deve ter contato com o humor vítreo numa cirurgia de catarata, e algumas vezes pode ter esse contato porque teve um problema. Só que mesmo não tendo esse contato direto dos nossos instrumentos com o humor vítreo em si, existe toda uma movimentação, seja dos nossos instrumentos, seja do sorinho ali, que entra dentro do olho do paciente, e seja da manipulação da catarata em si dentro do olho do paciente, mesmo não tendo nenhuma complicação, tem toda uma movimentação dessa gelatina, que é o humor vítreo, lá na parte de trás do olho, né? Na parte que a catarata a gente mexe na parte da frente do olho, não na parte de trás. Então, tendo essa movimentação do humor vítreo, como ele é muito aderido no paciente mais jovem, pode sim aumentar a chance de um descolamento, mesmo numa cirurgia sem problemas, sem intercorrências. É verdade, sim. Mas assim, é raro, mas vamos supor, respondendo preto no branco, sim ou não? Sim, é verdade, Ana Cláudia, é verdade que cirurgia de catarata para paciente muito jovem pode favorecer ou, no mínimo, aumentar a chance, mesmo que seja 0, tantos por cento, né? Mas aumentar a chance de um descolamento de retina. Vamos ver. Leonardo José perguntou qual a região do olho que um perfuramento tem mais risco à integridade da visão. Bom,
Não é tão fácil responder essa pergunta, mas assim, vamos supor, se fosse para escolher, não no meu olho, né? No olho do meu paciente. Se fosse para escolher assim, doutor, você prefere intervir, né, num paciente que chegou com uma história de perfuração escleral, né, na parte branca do olho, ou uma perfuração corneana? Eu prefiro que seja na esclera. Por quê? A esclera já é branca, ela não é transparente. Então, dependendo da perfuração, claro, daí é aquela, né, meu? Vamos comparar pedra com pedra, banana com tijolo. Vamos supor assim, o que seria uma pergunta bizonha assim? Ah, doutor, você prefere que fura a córnea no centro no centro da visão, que vai dar uma certa cicatriz, uma opacidade cicatricial na córnea, ou você prefere um rasgo na esclera que vai vazar tudo a gelatina do olho? Putz, daí eu prefiro na córnea, claro. Mas vamos falar assim, uma perfuração leve na córnea ou uma perfuração leve na esclera, prefiro na esclera. Tá? Porque assim, a esclera, ela já não é transparente. Então, se furar ali na esclera, e claro, não tiver uma hemorragia lá dentro do olho, não der um descolamento de retina, não der uma infecção tudo ferrada, melhor furar a parte que já é branca do olho. Agora vamos supor, tem uma perfuração na esclera que não deu nada, né? Com uma perfuração na córnea, a córnea ela é para ser transparente. Furou ela, já não vai ficar transparente. Então, assim, se for mais ou menos parecido uma perfuração com a outra perfuração, melhor na esclera, porque é a parte branca do olho. Então, daí, claro, né, você já imaginou e eu meio que já antecipei e respondi essa pergunta sua, claro. Leandro perguntou assim, né? Ah, doutor, mas perfuração na esclera não teria mais chance de, né, risco de infectar? Com certeza. Por quê? Se for na córnea, supostamente seria uma lesão mais superficial, mais anterior, né? Então, talvez não iria lá para dentro do olho em si, lá nas partes mais profundas, né? Tipo vítreo e retina. Agora, diferente de furar a esclera, já é uma coisa, um acesso mais posterior, né? Então, já meio que fugiu daquela parte anterior do olho. Então, furou a parte branca, né? Vamos supor, o cara foi martelar um prego ali, pá, ele voou e furou aqui no canto da parte branca do olho. Putz, pegou a parte mais posterior. Aí, realmente, aí, tipo, furou ali a esclera, tal, entrou o corpo estranho metálico, né, ficou ali dentro da gelatina do humor vítreo. A chance de infectar realmente maior, Aí pode dar um problemão mesmo. É um caso de urgência, sim, Ju. Só que assim, na oftalmologia, né, meio que para quem quer vida mansa, assim, é muito, muito, muito raro, sim, um caso que, vamos supor, chegou lá 3h47 da madrugada. É muito raro, sim, um olho que vai fazer muita diferença você intervir nele às 4 horas da manhã ou às 8 horas da manhã. Então, é muito raro, muito raro. Agora, em si, assim, eu não consigo nem pensar muito, assim, um caso que vai fazer tanta diferença. Porque, assim, vamos supor, um caso que se eu intervir 4 horas da manhã, o cara chegou lá, 3 e cacetada. Ah, doutor, faz diferença intervir 4 horas da manhã? Ou você atende o telefone e fala assim, pinga o colírio anestésico e 8 horas da manhã eu vejo esse paciente. Então, vamos supor assim, perfurou o olho. Cara, o olho está tudo perfurado. Muito provavelmente vai ficar uma sequela na visão. Se você ir para o centro cirúrgico, costurar essa esclera, costurar essa córnea, né, sei lá, talvez até fazer um transplante de córnea, 4 horas da manhã ou 8 horas da manhã, não vai fazer diferença para o paciente. Primeiro, muito provavelmente ele não vai morrer. Que seria, sei lá, uma questão assim de, putz, vida ou morte, não, beleza. Vamos sair de casa ali de madrugada e vamos costurar os olhos do cabra ali
É a diferença entre ele morrer ou não. Isso não vai acontecer. Dependendo da lesão, é o português bem claro. O zóio já está ferrado já mesmo. Então, assim, talvez, né, se fosse um caso de você, doutor, se você intervir 4 horas da manhã ou 8 horas da manhã, ele vai enxergar melhor ou pior, putz, não vai. Não vai ficar melhor porque interviu de madrugada ou deixou para a manhã seguinte. Então, assim, a Ju perguntou, caso de urgência? Sim, claro que é caso de urgência, mas não precisa, assim, acho que sair de casa e ir lá ver e tal. Então, coroide, né, a rede de nutrição, né, e drenagem da rede sanguínea, né, arterial e venosa. Então, proporciona nutrientes para todas as túnicas, todas as camadas do olho em si. E ela absorve luz também, porque ela é meio escura, né, então ela funciona exatamente, né, quando a gente é repetitivo, o olho é igual a máquina fotográfica. Sim, ela tem que ter uma câmera escura lá dentro. Por isso que o paciente de olho claro, né, ele queixa mais de fotofobia, né, aversão à luz, do que um paciente de olho escuro. Por isso que o olho albino, ele é muito branco, muito claro lá dentro, ele não enxerga muito bem também. A gente precisa desse escurecimento na câmera, né, do olho em si. Então, aí, né, só exemplificando aqui, as artérias que fazem nutrição, isso aqui acho que para acadêmico de medicina não precisa saber o ramo do ramo do ramo e coletor do coletor do coletor. Isso aqui, malemar cai na nossa prova de título do especialista. É só para ilustrar mesmo. Bom, aí, terminando a túnica média, agora falando da túnica interna, que é basicamente a retina. A retina é como se fosse um tapetinho de nervos, né, veias, ali na face interna do olho. Esse tapetinho, é por isso que a gente fala assim, né, que ele pode descolar. É como se fosse um tapete que está desgrudado mesmo. Então, essa imagem aqui é uma ilustração, não é uma fotografia real em si, da parte mais central da retina. Né? Aqui a gente não está conseguindo pegar a periferia da retina, então até aqui, essa extremidade, onde esse tipo de exame consegue captar, ele vai até mais aqui essa parte mais central da visão, que é onde a gente pega a fóvea, a mácula, nervo óptico e as grandes arcadas, né? Arcada superior e arcada inferior. Existem exames mais modernos que a gente consegue fotografar aqui, regiões mais periféricas da retina. Bom, então a retina, que eu falei, é um tapetinho que existem um monte de fibra, né, um monte de neurônio, com seus núcleos, seus dendritos, seus axônios, que formam toda essa camada interna, que é responsável por captar a luz, transformar por processos químicos, transformar a energia luminosa em impulso elétrico e depois mandar para o nervo óptico em si para ser decodificado no cérebro. Tá? Aqui tem a microscopia eletrônica, né, mostrando os núcleos, axônios e tal, e aqui uma ilustração. Deixa eu só ver se tem um slide aqui que eu consigo. Bom, para quem já assistiu essa aula, eu tinha falado assim, que quando eu era acadêmico, quando eu estava fazendo medicina, eu não sabia como é que funcionava a captação da luz em si e transformar a imagem. Então é assim, eu achava que era assim, vocês estão vendo aqui o olho, né? E tem um quadradinho recortado aqui, formando esse zoom aqui, né? Então esse aqui é tipo um macro zoom aqui dessa porçãozinha aqui. Então o que eu achava, como que eu achava que era, né, sem estudar, como que eu achava que era a fisiologia da retina. Eu achava que a luz entrava aqui, vinha passar pela córnea, passava pela pupila cristalina e tal, batia aqui no fundo do olho, da retina. Eu achava que batia a luz aqui, nessa parte mais superficial,
e daí transformava o impulso elétrico, a energia luminosa aqui, aí vinha o impulso elétrico para o fundo, né, aqui superfície, aqui fundo, e depois vinha aqui, né, vinha para o nervo óptico. Eu achava que era assim, não é, né, para quem imaginava que era assim também, não é assim, tá? Então é assim, ó, a luz entra aqui no olho, pá, chega ali no fundo, aí ela atravessa toda a camada da retina, bate lá no fundo, aí aqui no fundo, que os cones e bastonetes processam a energia luminosa, faz reação química, transforma em impulso elétrico, aí depois volta aqui para frente, volta, faz sinapse aqui, depois manda aqui para esses fiozinhos cinza, esses fiozinhos cinza são os axônios, aí que manda para o nervo óptico. Então, vocês vão ver ali no final da aula, tem um videozinho, então assim, ó, a luz vem, bate aqui no final, transforma ela, volta para frente, depois volta para o nervo, depois vai para o nervo. Né? Não é daqui para cá. Então, é bate no fundo, forma, volta para frente, axônio, nervo óptico. Bom, aí a retina tem as camadas em si, mas ela é basicamente dividida, né, didaticamente em camada pigmentar e a camada dos neurônios em si. Cada um com a sua função, né, a função de absorver a luz, né, por ser mais escura, né, por ter os pigmentos, faz fagocitose, toca vitamina A, e a camada dos neurônios em si é para formação e condução do impulso nervoso. Então, esse daqui é uma microscopia especular, a parte mais nobre da visão, que é a mácula. Então, aqui a gente não tem bastonetes, a gente só tem cones. Tá? Então, essa depressão aqui, deixa eu só ver se tem uma ilustração aqui depois mais pra frente, mas essa depressão assim é a fóvea, a região mais nobre da visão, onde a gente tem a melhor visão. Tá? Eu não tenho o slide. Então, aqui nessa porção, na mácula, na fóvea, na mácula, é onde a imagem central nossa, ela é formada. Então, assim, quando a gente olha no olho de uma pessoa, cara a cara ali, no centro do olho da visão, ela tá caindo aqui. O ombro da pessoa tá mais para cá, o joelho da pessoa tá mais para cá, tudo tá mais na periferia. Quando a gente olha olho no olho, a imagem cai aqui. Aqui é a visão maior, de maior importância para a gente. Ah, doutor, eu tenho um conhecido meu que tem uma cicatriz bem no centro da visão. Então, quando ele enxerga, né, que seja com o olho só ou com os dois ali, se for o caso da cicatriz nos dois, bem no centro da visão, quando ele olha cara a cara, ele vai falar para você, fala assim, putz, meu, a tua cara assim tá meio estranha, assim, tá meio torta, meio desfocada, só que na periferia, assim, seu pé, seu ombro, seu braço, que eu tô vendo limpinho. O paciente chega com essa queixa de vez em quando, a gente, então, aí já desconfia, putz, mas esse paciente tem algum problema na mácula, meu, vou tirar uma fotografia, pedir um exame aqui, porque deve ter uma cicatriz na retina bem na região central da visão, tipo uma cicatriz de toxoplasmose, se vocês tiveram as aulas lá, né? Bom, aí a irrigação, toda a irrigação, ela vem da carótida interna. Tá? Isso que é uma coisa um pouco mais importante vocês saberem. Então, ramo, aqui ó, artéria carótida interna. Tá? Então, sabendo isso daqui, já é meio caminho andado para vocês. Esses ramos do ramo aqui, acho que para acadêmico não é a situação agora para vocês. Temos aqui mais um diagrama também mostrando, né? Aqui eu falo, ó, artéria oftálmica. E daí já foi o ramo da, né, aqui ó, a artéria oftálmica já é o ramo da carótida interna. Essa mais grossona aqui tá falando artéria carótida interna, né? Então aqui ó, artéria oftálmica já é o ramo da carótida interna, tá? Então isso daqui acho que é o que vocês têm que saber para acadêmico. Ah, de onde vem toda a vascularização do olho? Tá, meu? A artéria oftálmica é ramo da carótida interna. Pronto, meu, se você souber isso, tá excelente. Tá, acadêmico até o 6º ano.
Aqui, nada de interessante. Bom, a drenagem venosa também, nada assim muito, né, que vocês têm que saber, nossa, isso aqui é coletor disso daqui, coletor disso daqui. Mas assim, basicamente também, se vocês souberem, veia da retina e veia carótida interna, meu, beleza, já passou no teste. Bom, isso aqui é uma ilustraçãozinha para explicar para vocês como é que funciona quando o paciente tem uma oclusão venosa. Tá? Então, assim, ó, quando a gente está falando de veia e não artéria, como que funciona, né? Geralmente, isso aqui dá em paciente com hipertensão arterial. Tá? Então, assim, ó, por que na doença hipertensão da artéria, a gente está falando hipertensão de artéria, a gente está falando de veia, né, venosa. Então, funciona assim, ó. A hipertensão arterial, ela deixa a artéria tão dura que a artéria, nos cruzamentos com a veia, ela está tão dura que ela esmaga e comprime e dificulta o retorno venoso. Tá? Então, assim, por isso que, às vezes, a gente pensa, mas o doutor está falando de doença de veia, mas por que agora já está misturando com a artéria? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, tem a ver. Então, a hipertensão da artéria deixa ela dura, comprimindo a veia. Aí a veia mais molinha, a parede mais molinha dela, não deixa retornar o sangue direito. Então, quando não tem retorno venoso correto, o que acontece? Varizes. Então, não volta o sangue direito. Então, o que dá? Oclusão venosa dá varizes na retina. Então, isso daqui é um quadro clássico. Isso aqui sim é um exame, uma fotografia, né, de paciente de oclusão venosa. Então, assim, estrangulou a veia central da retina, aí formou um monte de tortuosidade aqui, de hemorragia, porque a pressão hidrostática aqui dentro dessas veias ficou aumentada, né, não tem o retorno venoso, e vazou sangue, ou deu tortuosidade venular, e daí assim, o paciente teve basicamente varizes dentro da retina. O mecanismo é idêntico às varizes que o paciente às vezes pode ter na perna, dificuldade do retorno venoso. Já na oclusão arterial, é o contrário. Então, a oclusão arterial, daí geralmente é uma obstrução que não deixa chegar o sangue direito. Então, entupiu a artéria, aí não chega o sangue direito. Então, assim, ó, geralmente lá, quando a gente está falando de artéria, sempre vem do mais grosso, do mais calibroso, lá perto do coração, tá? Então, tem vasos mais calibrosos, e quanto mais distal, mais fininho. Então, tem um coágulo, né, um êmbolo ali de lipídio ali, ele vem caminhando, vem descendo o rio. Por quê? Porque ele tem um diâmetro que é menor do que os grandes vasos. Aí ele vem e vai estreitando, chega uma hora que ele não passa. Ele, eita, chegou aqui num vaso mais fininho. Aí tampou, ele não vai mais para frente. E os coração bombeando sangue, só que aqui se entupiu, daqui para frente não vai passar mais sangue. Então, o que acontece? A veia, a artéria, que daqui para frente ela não vai mais passar sangue. Então, a retina, que era toda rosadinha, alaranjada, o que ela vai ficar? Como que ela vai ficar? Ela vai ficar pálida. Então, olha só a diferença dessa cor a essa cor. Digo da retina em si, né? Não estou falando aqui das hemorragias. Mas olha só vamos supor, esse quadrante aqui, ó. Aqui teve uma oclusão venosa aqui nesse ramo, só que aqui embaixo está tudo normal. Então, olha o padrão alaranjado desse quadrante que está sadio, com essa palidez aqui dessa retina.
Então, o que está acontecendo? Não está chegando sangue. Não está chegando sangue, ele está com hipóxia. Ah, doutor, mas aqui nessa região aqui parece que está meio chegando sangue. Sim, por quê? Porque aqui, essa imagem é uma imagem que a gente chama assim, mácula em cereja. Tá? Essa região aqui é a mácula, ela fica rosadinha, por quê? Porque a nutrição da mácula, ela vem de um outro ramo que não a artéria central da retina. Então, por isso que quando tem oclusão da artéria central da retina, toda a retina periférica fica baleada, só que a mácula ainda está sendo nutrida, né, para nossa sorte. A região de maior acuidade, maior parte mais nobre da retina, ela tem uma vascularização, né, uma irrigação, não é exatamente acessória, né, mas ela tem um outro ramo que nutre ela. Então, diante de uma oclusão arterial, ainda o paciente enxerga alguma coisa, ele não perde tudo, porque ainda está chegando sangue na mácula. Bom, então isso daqui, para explicar, né, a parede dos vasos sanguíneos, isso daqui vocês vão, vocês estudando bem isso daqui para diabetes, seja para nefrologia, seja para endócrino mesmo, vocês aprenderam direitinho como é que funciona as paredes dos capilares, como é que funciona a musculatura endotelial aqui das paredes dos vasos. Vocês vão aprender muita coisa, seja de nefropatia diabética, seja de retinopatia diabética. Vocês vão entender exatamente como que funciona, né? Como é que a diabetes, a hiperglicemia faz alteração no peristito, núcleo da célula endotelial, aí a parede do vaso sanguíneo fica baleada, aumenta a permeabilidade vascular, edema e tudo mais, tanto na retina quanto no rim. Isso aqui é muito importante vocês aprenderem. Aí isso aqui é uma fotografia mostrando os aneurismas. Então, o aneurisma é uma bexiguinha. Então, dilatou o vaso sanguíneo, né, porque teve alteração da diabetes, e formou uma bexiguinha, ficou um monte de sangue aqui, ó. Isso aqui são microaneurismas. É um dos primeiros sinais da retinopatia diabética. Isso aqui é uma ilustração só, não é fotografia. Então ele está diferenciando aqui, ó. Retinopatia diabética menos grave, que é não proliferativa, de uma proliferativa. Então aqui a gente tem mais alterações, esses amarelinhos aqui, quando a gente faz um mapeamento de retina. Então o nervo aqui, ó, que ele está amarelinho, ele tem um monte de veinha nova, que ó, crescimento anormal de vasos sanguíneos. Então é neovascularização de nervo óptico, que é péssimo, é um prognóstico muito pior, assim, o paciente que tem retinopatia diabética, né? Então a gente fala, ó, se o senhor não cuidar da glicemia, daqui 2, 3, 5 anos vai escurecer tudo a visão. Esse ainda a gente já tem uma sobrevida maior, né? Fala, ó, daqui vai cuidando da glicemia, mas ainda vai ter bastante tempo, bastante anos de visão. Esse daqui a gente tem que tocar mais o terror no paciente, senão ele vai perder. Bom, então, esse daqui é um videozinho só para fechar, assim, como é que funciona todo o olho em si, desde a captação de uma imagem, né, até passar por todos os meios do olho, as lentes que a gente tem no olho, até formar na nossa cabeça. We must first examine how it works. In order for one to see, a light source is required. Without light, everything is black. The light emits particles called photons, which bounce off solid objects in all directions before eventually reaching the eye. In order to see well, the tissue that they go through must be transparent. First, the cornea, located at the front of the vitreous body in the middle of the eye. Finally, they reach the retina, the eye's photographic plate, stopping at the retinal pigment epithelium, where they set off nerve pulses.
These pulses are directed towards the optic nerve. And then the optic pathways, before arriving at the occipital brain where the image is formed. This process is what enables us to take in the world around us.